Vamos então resolver o item número 4 do exame de matemática do 12º ano de 2021, fase 1, cujo enunciado é este. O corfball é um desporto coletivo misto com origem na Holanda. Um clube de futebol de um certo país vai participar num torneio internacional. A comitiva vai deslocar-se por via terrestre, utilizando um automóvel de 5 lugares e uma carrinha de 9 lugares. A comitiva é constituída por 3 dirigentes, um treinador, 5 jogadores do sexo masculino e 5 jogadores do sexo feminino. Escreva uma expressão que dê um número de maneiras diferentes de distribuir os 14 elementos da comitiva pelos 14 lugares disponíveis, sabendo que os dois condutores são os dois dirigentes e que no automóvel vão 2 jogadores de cada sexo. Portanto, isto é um problema de combinatória e é-nos solicitada a expressão que dê um número de maneiras diferentes de distribuir os 14 elementos da comitiva pelos 14 lugares das duas viaturas. Portanto, aqui é-nos solicitado a expressão, significa que não é necessário calcular o valor dessa expressão, mas apenas a expressão que nos dá essa quantidade de maneiras de sentar as pessoas nesses 14 lugares. Portanto, vamos ler o enunciado com atenção e analisar o enunciado e tentar fazer um croquis disso, né? Portanto, a comitiva vai deslocar-se por via terrestre utilizando um automóvel de 5 lugares, que é o caso aqui, um exemplo, de 5 lugares, o condutor mais 4 lugares, e uma carrinha de 9 lugares, o condutor mais 8 lugares. Portanto, o que nós pretendemos é o número de maneiras que se tem para sentar as 5 pessoas no automóvel e mais as 9 pessoas na carrinha. Portanto, e vezes porquê? Porque aqui é-nos solicitado o número de maneiras de sentar as pessoas no automóvel de 5 lugares e, isso significa vezes, numa carrinha de 9 lugares. Vamos ter então que fazer a contagem de quantas maneiras podemos sentar as pessoas no automóvel e multiplicar pela contagem de quantas maneiras podemos sentar as pessoas na carrinha. Por outro lado, a comitiva é constituída por 3 dirigentes, vamos representá-los por 3D, um treinador, um T, 5 jogadores masculinos, 5 JM e 5 jogadores femininos, 5 JF. Isto são 14 pessoas para 14 lugares. Por outro lado, o problema solicita-nos então, escreve uma expressão que dê o número de maneiras diferentes de distribuir os 14 elementos da comitiva pelos 14 lugares disponíveis. Portanto, vamos ter vamos representar esquematicamente os 5 lugares do automóvel, o condutor é o lugar a vermelho, e os 9 lugares da carrinha, sendo que o lugar do condutor também é representado a vermelho. Portanto, vamos ter que sentar 14 pessoas em 14 lugares diferentes, não é? Tendo em conta as restrições que nos são apresentadas. Uma das restrições é, sabendo que os dois condutores são dois dos dirigentes, significa que o condutor do automóvel tem que ser um dirigente e o condutor da carrinha também tem que ser um dirigente. Existem 3 dirigentes, portanto há várias hipóteses. E que no automóvel vão 2 jogadores de cada sexo. Portanto, estão a definir logo automaticamente os ocupantes desta viatura. Os restantes ocupantes é o que resta para as 14 pessoas que ficam depois de fazer a distribuição. Claro que nós temos que começar sempre pelas restrições, né? E depois é que passamos à satisfação das outras condições. No nosso caso, no automóvel, vamos ter um dirigente, 2 jogadores masculinos e 2 jogadores femininos. E depois na carrinha vamos ter o diferencial. Os 2 dirigentes, um deles vai conduzir, o treinador e os 3 jogadores masculinos e os 3 jogadores femininos. Vamos então resolver o problema por 2 métodos. E vamos resolver por 2 métodos porquê? Vamos resolver pelo primeiro método o princípio fundamental da contagem e depois vamos utilizar o conceito de permutações, combinações ou arranjos, que eu designei por PAC, permutações, arranjos e combinações. E vamos resolver das 2 maneiras para que possamos ficar com uma ideia concreta da resolução do problema. Portanto, na seleção das pessoas para as viaturas vamos ter 2 níveis. O primeiro nível vai ser selecionar as pessoas para cada uma das viaturas, isto é, 5 para uma viatura e 9 para outra, e depois, tendo essas pessoas selecionadas, vamos sentar essas pessoas nas viaturas. Portanto, há várias hipóteses depois de as sentar. Vamos então começar pelo primeiro método e a primeira viatura. Portanto, neste caso, nós vamos começar com as 2 restrições que abrangem a viatura de 5 lugares. A primeira restrição é a questão do condutor. O condutor tem que ser um dirigente. Portanto, nós vamos ter inicialmente quantas pessoas? 3 dirigentes, um treinador, 5 jogadores masculinos, 5 jogadores femininos. Isto é, temos 14 pessoas.
Para selecionar o condutor, quantas hipóteses é que nós temos? Temos 3 dirigentes, portanto temos 3 hipóteses. Depois, segundo a segunda restrição, as outras 4 pessoas são 2 pares de jogadores, um feminino e um masculino. Portanto, dos 5 jogadores masculinos, vamos ter que escolher 2. O primeiro, como existem 5, temos 5 hipóteses. Depois já temos 4 hipóteses, porque já foi selecionado mais um. E, do mesmo modo, para os jogadores femininos, nós começamos por ter 5 hipóteses para selecionar o primeiro e na segunda hipótese já vamos ter 4, porque um já foi selecionado. Portanto, quais são as hipóteses, quais são as maneiras diferentes que nós já temos aqui? Temos 3 vezes 5 vezes 4 vezes 5 vezes 4. Vamos, no entanto, dividir este 5 vezes 4 por 2 fatorial e este 5 vezes 4 também por 2 fatorial. Porquê? Porque pretendemos desprezar a ordem de seleção dos jogadores. Porque nesta fase nós estamos a fazer a seleção dos elementos para a viatura, não é? Primeiro é fazer a seleção e depois é a maneira de sentar essas pessoas na viatura. Portanto, dividimos por 2 fatorial, porque quando selecionamos 2 jogadores masculinos, selecionamos o jogador A e o B, é a mesma coisa que selecionar o jogador B e o A. Portanto, dividimos por 2 fatorial, porque são dois fatores neste caso. O mesmo para os jogadores femininos. Temos então a quantidade de maneiras para selecionar as pessoas para o automóvel e depois esta 4 fatorial é a permuta dessas pessoas nos 5 lugares da viatura. E neste caso é só 4, porquê? Porque um dos lugares é fixo, o lugar do condutor é fixo, portanto restam-nos 4 lugares, portanto fica a permuta dos 4 lugares, ou seja, 4 fatorial. Portanto, esta expressão dá-nos o número de maneiras de distribuir as 5 pessoas para o automóvel. Primeiro nível é a seleção, depois a maneira de sentar essas pessoas no automóvel. Depois vamos à viatura B. O que é que nos fica? Já depois de sentar as pessoas na viatura A, ficam-nos 2 dirigentes, um treinador, 3 jogadores masculinos e 3 jogadores femininos. Portanto, quantas hipóteses nós temos para selecionar o condutor? Temos 2, porque temos 2 dirigentes. Um deles já foi para a viatura A. Depois, relativamente aos outros ocupantes, não existe qualquer restrição. Então, portanto, para o primeiro lugar, quantas pessoas é que nós vamos ter? Vamos ter as 9, né? as 9 pessoas, menos um dirigente já se sentou, vamos ter 8 hipóteses. Para o segundo lugar, já vamos ter menos uma, e assim por diante, até chegar ao último lugar que temos uma hipótese. Portanto, vamos ter 2 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 8 vezes 7 até 1 é 8 fatorial. É, no fundo, a permuta para sentar estas 8 pessoas sem quaisquer restrições. Portanto, o número de maneiras que nós temos para distribuir as pessoas pela viatura, pela carrinha, é 2 vezes 8 fatorial. Portanto, no total, o número de maneiras que nós temos para distribuir as pessoas pelas 2 viaturas vai ser o número de maneiras para distribuir as pessoas pela viatura de automóvel de 5 lugares, vezes o número de maneiras para distribuir as restantes pessoas pela viatura pela carrinha de 9 lugares. Portanto, vamos ter 3 vezes 10 vezes 10 vezes 4 fatorial. 10 porquê? Porque nós dividimos o 5 vezes 4 por 2 fatorial. E aqui também, vezes 4 fatorial. Vezes 2 vezes 8 fatorial. Vamos então ver agora o segundo método, recorrendo ao conceito de permutações, arranjos e combinações. Começamos por ter as 14 pessoas. Portanto, para selecionar o primeiro condutor para a viatura A, podemos selecionar um condutor de 3, portanto vamos ter 3 combinações 1 a 1. Depois vamos ter, para selecionar estes 2 lugares, vamos ter 5 combinações 2 a 2. Dos 5 jogadores masculinos escolhemos 2 e dos 5 jogadores femininos também escolhemos 2. Temos 5 combinações 2 a 2. Aqui não existe ainda a permuta. Esta permuta aqui do condutor é fixa. Vamos ter a permuta dos 4 lugares, que no fundo vai ser 4 fatorial. Neste primeiro conjunto temos a seleção de pessoas para o automóvel e aqui temos a permuta dos 4 lugares, à exceção do lugar do condutor. É exatamente o que nós obtemos no primeiro método. Relativamente à segunda viatura, nós vamos ficar com o diferencial das pessoas. 2 dirigentes, um treinador, 3 jogadores masculinos, 3 jogadores femininos. Para podermos selecionar o condutor, basta selecionar um de 2, portanto 2 combinações 1 a 1. E depois para os restantes não existem quaisquer restrições, vamos ter 8 fatorial. É indiferente a ordem de seleção das pessoas e, portanto, temos a permuta dos 8 lugares, à exceção do lugar do condutor. Podemos então concluir que o número total de maneiras que nós temos para distribuir as 14 pessoas pelas 2 viaturas vai ser igual ao produto do número de maneiras que nós temos
para distribuir as 5 pessoas pela viatura A, vezes o número de maneiras que nós temos para distribuir as restantes 9 pessoas, portanto 5 e 9, 14, pela viatura, pela carrinha. Portanto, no primeiro caso nós temos 3 combinações 1 a 1 vezes 5 combinações 2 a 2, vezes 5 combinações 2 a 2, vezes 4 fatorial. E na segunda viatura nós temos 2 combinações 1 a 1 vezes 8 fatorial. Se verificarmos, este primeiro fator dá 7.200 e este segundo fator dá 80.640, o que dá 580.608.000 maneiras de sentarmos estas 14 pessoas nos 14 lugares das duas viaturas.